Thank you so much, Kimura. You're very nice, Gary. Thank you so much, Ingrid, for the invitation. It's a great pleasure for me to be here. I go to speaking in portuñol, okay? Nosotros, para hablar de innovations em andrologia, sabemos que há hoje câmbio muito grande em las inovações nos últimos anos. Mira que a litotrícia corpórea ainda permanece para nós, em Brasil principalmente. Nós temos uma máquina de litotrícia em nossa clínica. Ainda 15 a 20% de nossa clínica é litotrícia corpórea, mas houve grande cambio com as novas gerações de home laser, a miniaturização em la cirurgia e a posição de paciente na cirurgia renal percutânea. Sabemos que hoje temos tratamento personalizado, tratamento desejado pelo paciente, uma situação onde é importante a tecnologia e a expertise do cirurgiano. É claro, devemos fazer, então, approach, uma indicação quirúrgica ideal para cada tipo de pessoa. Há câmbio muito grande, houve uma melhora nos protocolos de tratamento, os novos endoscópios efetivas, ferramentas mais efetivas, o controle de pressão e temperatura intrarrenal, a combinação de cirurgia flexível e da cirurgia percutânea, a melhora em tecnologia de láser, a introdução da cirurgia robótica e também a inteligência artificial. Tudo isso com grande avanço de ureteroscopia, que se cambiou nos últimos anos, mantendo a cirurgia percutânea estável e a cirurgia ureteroscópica, principalmente a flexível, cambiando muito. Importante lembrar que os guidelines, agora os americanos atualizaram, depois de 10 anos, os guidelines europeus e americanos norteiam os médicos para as indicações cirúrgicas, mas lembrando que aqui não temos o mais importante, que é o volume da pedra, sim, o tratamento relacionado ao tamanho solo de la pedra. Mas nós nos baseamos nisso para cambiar as indicações e a indicação de fazer uma cirurgia com ureteroscópio hasta 2 centímetros está muito bem estabelecida. E agora com os cambios, com a evolução dos equipos, com os aparatos mais de sucção, com os láser de alta potência, isso se cambiou muito provavelmente para os cálculos maiores que 2 centímetros. Os cambios na imagem, nós sabemos que é importante a tomografia computada, porque analisa a massa calculosa, o volume da pedra, a posição de los órgãos vecinos, e também pode ser utilizada com a utilização o apoio da inteligência artificial para predizer os resultados, e mantemos sempre em mente que devemos nos proteger com o mecanismo de ALARA, que é muito importante para preservar a utilização de radioscopia na cirurgia. Os novos endoscópios que temos, nós devemos sempre lembrar que os ureteroscópios semirrígidos existem, começaram com 12 French e foram barrando. Lembrando que o uréter tem uma característica muito interessante, não é tubo retificado, então é muito importante que nós conheçamos essa anatomia de uréter e saber que hoje temos aparatos que têm uma ponta flexível como essa, é aparato de Wolf, ligando a aparatos de 4.5 French que entram praticamente em todos os ureteres. Os aparatos flexíveis, por sua vez, nós cambiamos, essas são imagens antigas, ACMI, e aparato analógico de Storz, são imagens que têm mais de 15 anos, então mira a diferença que é a imagem, e foram surgindo montão de equipos, e cada equipo, depois de tempo, surgiram os aparatos desechables. Os aparatos desechables, os dois primeiros, com imagem inicial, também uma imagem mais escura, uma imagem de difícil compreensão, mas é muito similar até a imagem dos aparatos reusáveis. E por que a utilização desses ureteroscópios desechables? O risco do rompimento do aparato, o risco de infecção e muitas vezes a necessidade de usar, principalmente para acessar o cálice inferior.
E a característica que tem que ter esses aparatos é a qualidade de imagen, o tamanho cada vez mais delgado, a deflexão e o canal de trabalho mantendo pelo menos 3.6 frente, controle de pressão e temperatura e a durabilidade e custo também efetivo. Uma comparação desses aparatos mostra que não há diferença significativa entre os reusáveis e os desechables em termos de resultado, e hoje sabemos que temos no mercado um montão de aparatos que têm características muito similares e que conseguem trazer para nós outros resultados muito interessantes, muito parecidos com os aparatos reusáveis, mas com essas características de não ter infecção cruzada, não ter problema de esterilização e também não ter problema para se manter. Novos devices foram surgindo com o tempo, novos equipos, e miram os aparatos reusáveis, na comparação com o reusável e o digital distorce, por exemplo, mostra que as imagens são muito similares. E chegamos hoje a ter equipamentos como esse, que tem 6.3 French, que é um aparato que é praticamente do tamanho de um doble rota, tu consegue entrar em qualquer ureter, fazendo uma técnica no touch technique. E não podemos deixar de esquecer esses aparatos que, como esse de Boston, Elite, que foi apresentado pela primeira vez pelo Dr. Ben Shaw, em 2022, mostrando para nós outros controle de pressão intrarrenal. Também pode ser feito esse controle com um sensor externo, como os sensores que os anestesiólogos usam para ser o controle de pressão intraesofágica, que são muito delgados, que podem ser utilizados ao lado de lavaina de aspiração ou lavaina comum. E, como já foi dito aqui em sessões anteriores, o surgimento dos aparatos hoje que tem a possibilidade de fazer a sucção. Então, se nós hoje miramos um grande câmbio, e esse câmbio, sem dúvida nenhuma, não tem mais como volver, vai ser que mudemos totalmente a maneira de encarar a cirurgia. E, claro, não podemos deixar de falar que os aparatos que se cambiaram nos últimos anos, que mostraram para nós outros a possibilidade de fazer uma rotação do mesmo dentro de sua própria estrutura, e tu consegue sair com a fibra às 12 ou às 10 horas. No futuro, com certeza, os aparatos com a conectividade wireless, controle de pressão e temperatura, a capacidade de sucção são os pontos mais importantes, e, claro, a inteligência artificial para analisar a composição, o tamanho da pedra, a característica e ter um segundo canal de trabalho. Não podemos esquecer nunca, hoje tivemos uma charla brilhante pela manhã, falando de cirurgia robótica, tudo isso já foi mostrado aqui. Os robôs, primeiro surgiu foi o robô Desai em 2018, em 2014 o robô Avicena, e agora nós outros temos o robô Ili, que é um robô francês. Nós outros tivemos a oportunidade de fazer um teste em Brasil, e o que observamos que o robô francês tem uma característica de, como os outros, temos um outro em Brasil também, Rubá, que está em fase de protótipo, que temos o controle manual, mas existe uma lentidão muito importante na realização de uma cirurgia, retarda muito ainda a cirurgia. Claro que melhora muito a ergonomia, é importante para nós outros, mas é um câmbio que não devemos deixar de esquecer. Mas muitas vezes pode ser, talvez, a solução de cirurgias complexas, e a associação, hoje, como mostrou o nosso colega pela manhã, a associação de um robô na parte de flexível e um robô Monarch, por exemplo, para ser uma mini-cis. A cirurgia, os mecanismos das canastas, as vainas, todos que foi se cambiando nos últimos anos, normalmente as vainas de sucção, sem dúvida nenhuma, foram o câmbio mais importante. Nós outros tivemos a oportunidade de usar há 11 anos a FlexorView de Cook, que tinha a característica de ser um processo de aspiração, e hoje os protótipos todos que foram criados na época, eu creio que os chinos copiaram, e assim lançaram as vainas de sucção, muitas vezes com a pressão, controle da pressão inteligente. E quando você usa a vaina de sucção, você diminui a chance de ter complicações infecciosas, diminui a chance de ter complicações pós-operatórias e deve aumentar muito as taxas de stone free. Então, mire que nós outros temos
Hoy utilizado sempre aparatos muito delgados para hacer a cirurgia, uma vaina preferencialmente 11-13, porque há uma diferença interna de quase 5 French, que isso seria quase 2 milímetros, então conseguimos fazer a aspiração de fragmentos maiores, e quando não conseguimos fazer a aspiração, podemos fazer então a sucção contínua, e esses fragmentos vão saindo junto com o aparato. É lógico que é uma cirurgia que demanda um pouco mais de tempo, de paciência, de tranquilidade, para que tu consiga teu objetivo, mas é muito, extremamente efetiva. Aqui mostrando a sucção, quando tu usa a vaina de sucção e quando tu usa sem vaina de sucção, realmente a imagem é muito diferente e a qualidade de imagem hace com que nós outros possamos conseguir fazer uma cirurgia mais efetiva. Esse é um aparato americano, Civac, é 11.9 French, um canal de trabalho, tem 11.9, um canal de trabalho de 5.7 French, né, se eu não me engano, e, na verdade, ele tem uma característica que é um aparato único, que não necessita de uma vaina, mas é um aparato que faz a sucção ao mesmo tempo que consegue ser também o riego, diferente do aparato de DIS, que só tem o mecanismo de sucção. Então, é um aparato muito interessante também, outro mais que temos no momento. Aqui mostrando a possibilidade de ser uma touch technique. Essa é uma cirurgia que foi feita em um ninho e nós outros não utilizamos nenhum device. Exatamente somente o flexível, o láser e deixamos sem catéter double rota. E aqui esse é um outro sítio mostrando que tinha do outro lado um catéter double rota que já tinha sido utilizado. Então, esse é um caso que é muito interessante mostrar, porque mostra para nós outros a grande evolução que temos. Lá, com relação à imagem, nós outros sabemos que os sistemas que existem de NBI, de Olympus, SPICE, de STOS, possibilitam nós outros mirar melhor as lesões ureterais, que hoje, sem dúvida nenhuma, estão cada vez mais ao alcance do tratamento dos ureteroscópios flexíveis. Devemos sempre evitar o aumento da pressão intrarrenal, isso já foi mostrado também em outras charlas. É importante saber que a pressão intrarrenal aumenta e quando usamos muita energia, podemos ter os danos térmicos com as estreitezas ureterais. E esse é um slide do Dr. Traxer mostrando que o campeão em las complicações é o cirurgião e os presettings da companhia. E claro, o que o opinião líder também tem sua característica. O riego é importante lembrar que não podemos utilizar um riego, porque dentro de um rião, nós temos a possibilidade de ter somente 10 ml e 20 ml por minuto seria o ideal para manter uma irrigação sem quando tu está fazendo uma cirurgia convencional. O sistema coletor é pequeno, não suporta temperaturas acima de 40 graus e esse riego de 20 ml por minuto, quando tu usa uma seringa com muita parcimônia, muita tranquilidade, sem dúvida nenhuma, tu só pode usar uma energia de láser em torno de 20 para manter a temperatura adequada. E hoje, é claro, sabemos que cada vez mais estão surgindo, como esse equipamento de Boston e outras, essa bomba de pressão a barro, que eu já tive a oportunidade de utilizar, com a IGAL 4, onde tu haces na própria vai no controle do riego, controle da pressão, e all the time, real time, tu consegue fazer uma cirurgia muito mais segura, muito mais efetiva, e sem dúvida nenhuma é um passo a mais dentro da evolução. Com a cirurgia renal percutânea, nós outros sabemos que o mini acesso que aconteceu, possibilitando a nós outros a ser as cirurgias combinadas, que se chama de mini-CIS, sem dúvida nenhuma também evolucionou a cirurgia renal percutânea, que tinha um espaço que estava, como o doutor Guido Just falou aí, que se não houvesse, se falasse que a percutânea estava morta, sem dúvida nenhuma, não poderia ser, mas seu trabalho estava comprometido. Então, se nós outros que hacemos percutânea, sabemos que é importante conhecer essas combinações de cirurgia, é importante a utilização de ultrassonido, cada vez mais utilizamos mais o ultrassom para fazer a punção, diminuindo a necessidade de utilização de la cirurgia, de la radioscopia, e lembrando que algumas novas tecnologias, como o sistema de navegação, a robótica, a inteligência artificial e os mecanismos de sucção, também estão sendo incorporados à cirurgia renal percutânea, evolucionando cada vez mais na mesma, aqui mostrando o sistema Monarch, que já foi apresentado hoje, e os mecanismos de sucção, como a vaina Clear Petra, que nós outros utilizamos de rotina em nosso serviço,
e cada vez mais procurando fazer, quando vamos fazer uma combinação em cálculos complexos, a utilização de Lavarna Cleopatra com uma cirurgia flexível e muitas vezes com um aparato de DIS, quando o paciente tem infecções prévias ou com a própria vaina de aspiração por abaixo. O mecanismo de inteligência artificial na cirurgia renal percutânea e, claro que nós outros não podemos esquecer das variações que tivemos com láser nos últimos anos, um montão de láseres que foram surgindo, o conceito de pulse modulation, que tu consegue modular as pedras, trazer as pedras, o câmbio para as fibras, a possibilidade de utilizar uma fibra de láser com a ponta rumba, que tu consegue fazer o aparato em deflexão. Esse novo aparato apresentado pelo Dr. Traxé na AUA do ano passado, mostrando para nós outros que com Stone Sense, sem Stone Sense, vocês miram que o láser se cierra e sai de la pedra e para de funcionar. Então, sem dúvida nenhuma, são mecanismos para trazer uma defesa melhor e para proteger o rinhão. Surgiu o Super Thulium em 2018, depois do Túlio Água Pulsado, o Dr. Pablo falou bastante sobre isso para nós outros. O magneto agora que temos e, sem dúvida nenhuma, o que temos que guardar é que não devemos hoje ainda, mesmo com a vaina de aspiração, não existe trabalhos científicos que nos dão tranquilidade para isso, utilizar energia maior que 20 watts em rinhão e 12 watts em ureter, procurando sempre preservar, não danificar a mucosa. E não esquecer que a inteligência artificial, sem dúvida nenhuma, vai ter um papel muito importante para nós outros na seleção da terapia mais efetiva, um tratamento personalizado para cada paciente, a otimização da cirurgia e, sem dúvida, no pós-tratamento, na prevenção de recorrência, nas trocas, nas limitações de cada paciente para ser, e isso tudo vai ser o futuro que está muito cerca de nós outros. Mas lembrando que a inteligência artificial não vai substituir as mãos do cirurgião, mas sim será uma arma muito forte que temos ao nosso lado para trazer para os nossos pacientes uma qualidade de vida melhor e melhores resultados. Graças a todos. Ok, Marcelo. So, de todas essas inovações, qual você considera mais importante? Você está falando espanhol agora também? Ela é incrível, ela é incrível. Portugués no lo habla nadie. Eu creio, I think so that the game changer is the suction device. I don't have doubt about this. That I don't like the high power lasers of the way that all the physicians using. Okay, the suction devices with fans, these are sure decrease the infection rate, increase the Stonyford rate, né? And I think so that is the future. Okay. Thank you so much. Gracias. Obrigada. Okay, so we are taking a break. Thank you so much for sticking with us. Yes? No, let me my last Oh, picture, Pablo. if possible. No, yes. Sorry. No, We have one more talk. Sorry. No. The unbelievable, the amazing, the fantastic Dr. Pablo Contreras. You just broke his heart, so nothing will change that, okay? Chicos, ¿podemos poner mi diapositiva, por favor? La 20. Ahora ya vamos al café, calma. Bien. Marcelo nos habló muy claramente de lo peligroso que puede utilizar un láser de una manera inadecuada y dijo que a él no le gustan muchos los láseres de alta potencia. Y vamos a ver por qué. No sé si ustedes recuerdan este video, fue presentado hace unos cuantos años. El doctor Kleiman y su grupo intentan poner una vaina 16 French. 16 French en un uréter virgen. Miren lo que pasó. Miren que se ve grasa periureteral. No, miren ese uréter. Realmente daba miedo. Le ponen un doble J y 6 semanas después le hacen una ureteroscopia. Y el uréter estaba completamente curado. Completamente curado. Entonces, ¿qué es lo que dice Kleiman? Una cosa es el daño mecánico. Y el daño mecánico cura con dos cosas. Con un doble J y con rezos. Y se cura. El térmico. Ahora,
Otra muy distinta es la siguiente. Este paciente llegó a las 2 de la mañana al hospital, cólico renal derecho, se colocó un doble J, se hizo una ureteroscopía 2 semanas después y en la tomografía de control vean que estaba completamente stone free. Se remueve el catéter doble J y se lo cita al mes. El paciente no vuelve al mes, vuelve al año. Miren, no hay más riñón. Y esas cosas pasan. Y esas cosas pasan, lamentablemente, cada vez pasan más. I don't know, Kimura, if you see these kind of cases, but the incidence is unfortunately increasing. Entonces, cada vez vemos más de estos tipos de pacientes. Y esto hay que tenerlo presente. En litiasis ureterales impactadas, la tasa de estenosis es casi el 25%. Es muy alta. Pero aquí se suman los factores propios de la isquemia, de la inflamación, más el calor del láser. Y no es que estamos ante una epidemia de litiasis impactada, porque las litiasis impactadas son las mismas que hubo en los últimos 100 años. Lo que ha cambiado es esto. Acá se suman todos los factores. Se suman los factores isquémicos, los factores inflamatorios y el calor. Y el calor lo generamos nosotros con el láser. Entonces, ¿se acuerdan que ayer dijimos que la potencia resultaba de multiplicar la frecuencia por la energía? Lo más peligroso en el uréter es aumentar la frecuencia. Porque pasa como Rambo, en el uréter no tiene ningún sentido. Por varios motivos. Porque algunos de esos golpes le van a pegar a la mucosa. Algunos golpes le van a pegar a la piedra, pero el resto lo que va a hacer es aumentar la temperatura del agua. Y ese aumento de la temperatura del agua al uréter o lo va a quemar o lo va a hervir. Recuerden que cuando la temperatura sobrepasa los 40 grados, el tiempo, la lesión disminuye la mitad. Entonces hacen falta algunos pocos minutos para completamente hervir un uréter y se hierve. Entonces 40 centímetros de agua de presión dijimos esta mañana, 40 grados de temperatura para evitar las lesiones térmicas. Porque esto pasa, o se quema o se hierve. Entonces uno jura, yo te juro que no lo toqué con la fibra. Y es verdad, no lo tocaste, pero lo herviste. Y esto termina finalmente en una estenosis. Acá no hay doble J, acá no hay rezos. Esto va a terminar en una estenosis. Y estas estenosis realmente son complejas. Entonces, ¿cómo hacemos para evitar y cómo hacemos para tratar este tipo de lesiones? Lo dijo muy bien Marcelo hoy. El lugar más peligroso para elevar la energía, para enervar la frecuencia, es decir, para elevar la potencia, es el uréter. Mientras más pequeña es la cavidad, más rápido sube la temperatura. Entonces, el lugar más peligroso claramente es el uréter. Después un cáliz pequeño, un divertículo calicial. Ahí la temperatura sube muy rápido. En la pelvis tenemos más agua alrededor. Entonces, es un poco más tolerante. Pero el uréter es muy poco tolerante y menos aún una litiasis impactada, porque el agua no fluye. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos? La cirugía reconstructiva, ya sea abierta, laparoscópica o robótica, o lo que hemos empezado a hacer en el último tiempo, que son tratamientos endurológicos. El primero fue John Wickman, enorme endurólogo, enorme. ¿Qué hacía? Por vía percutánea, colocaba un resectoscopio y con el lanza de Collins hacía un pequeño corte. Fue la primera maniobra endurológica 1983. Esto fue en el Reino Unido. En ese mismo año, en Pensilvania, comienzan a hacerse los tratamientos con balones. Se dilataban las estenosis. Tanto los tratamientos de Wickman percutáneos como estos tratamientos con balones tenían una alta tasa de recaída. ¿Por qué? Porque no estaban tratando el mecanismo de producción de la estenosis. Entonces, lo que empezamos a hacer hace unos años es tratar estos pacientes con balones, pero balones recubiertos con drogas. Porque las drogas intervienen en el mecanismo de cicatrización. Y utilizamos estos balones que tienen una doble cobertura de un polímero de glucosa que se llama Dextran, más un antiproliferativo que se llama paclitaxel. Entonces, estas estenosis, que son tan complejas, las abrimos y las tratamos con balones, pero con balones medicados, no como en la década del 80. Y estos balones medicados vienen a responder la pregunta del primer tratamiento que hubo para las estenosis, que fueron las ureterostomías. Se cortaba con un bisturí y se le ponía un tubo, 1948. Davis popularizó esta técnica, pero ya en 1948 Davis se pregunta en el abstract, que es maravilloso, dice, ¿cómo cicatriza la muscular del uréter? Ahí está la clave, en cómo cicatriza. Bueno, hoy, 70 años después, estamos respondiendo a esa pregunta. Estamos interviniendo en el mecanismo de cicatrización, porque el antiproliferativo lo que hace es disminuir la producción de músculo liso,
disminuir el depósito de colágeno, es decir, estamos interviniendo en el mecanismo de cicatrización. Estamos respondiendo lo que Davis se preguntaba en 1948. Entonces, el paclitaxel es una droga que ya tiene muchos años, es una droga extraída de una conífera que es ese pino, y esta droga lo que hace es disminuir la producción de músculo liso y la producción de colágeno. Entonces, estos son los balones que tienen una doble cobertura. La primera es un polímero de glucosa y atrapado en ese polímero de glucosa están las partículas de paclitaxel. Y esto es importante porque estas partículas se liberan lentamente. Y en los estudios animales se han visto que aún 3 meses después hay partículas de paclitaxel, porque el dextran lo mantiene en la pared. Por eso, tan importante como la droga es el excipiente. Y es por eso que no todos los balones tienen los mismos resultados, porque el excipiente juega un rol tan importante como la droga. ¿Cómo es el procedimiento que hacemos? Sencillo. Lo primero es una pielografía, medimos la estenosis y en función de eso definimos la longitud del balón que vamos a utilizar. El segundo paso es hacer una dilatación con un balón sin droga para abrir la estenosis y para generar microfracciones en el urotelio donde después quede depositado el dextran y el paclitaxel. El tercer paso es la dilatación con el balón con droga, 5 minutos a 10 atmósferas y habitualmente tratamos de no dejar a estos pacientes con catéter de ORJ porque no es necesario. Los resultados que hemos tenido son alentadores y hoy ya se están haciendo estos casos en diversos países del mundo. Tuvimos la fortuna de poder comunicarlo el año pasado, tanto en European Neurology como en la comunicación de la AUA, y es muy interesante el paso siguiente. Si esto funciona cuando hay una estenosis, pensémoslo en prevención. Si tenemos una litiasis impactada y sabemos que es probable que haga una estenosis y 1 de cada 4 pacientes va a ser una estenosis, el paso siguiente que estamos haciendo en este momento es hacer un estudio de prevención de estenosis en litiasis impactadas. Entonces, recuerden, lo más importante es que no se lesione el uréter. Lo más importante es no aumentar la energía dentro del uréter. Y claramente lo más importante es la prevención. Cuando estamos en el uréter, utilizar baja frecuencia, 5 Hz, baja energía, 0,5, 0,8 joules, y pegarle al centro de la piedra. ¡Pac, pac, pac! Poquita frecuencia. Pegarle unos pequeños golpes, destrabar la litiasis y que se vaya al riñón. Y después podemos tratarla en el riñón, pero no quemar ni hervir la pared del uréter. En síntesis, balones recubiertos son un tratamiento nuevo que ha venido a solucionar un problema que cada vez es mayor. Lamentablemente, todos vemos cada vez más estenosis del uréter. El otro día, en una reunión que teníamos en Chile, uno de los urólogos dijo, cuando yo usaba ultrasonido, nunca vi una estenosis de uréter. Y es verdad. ¿No? O cuando usaba neumático. El neumático no producía estenosis de uréter. Tenía todos los problemas que tenía, no fluía el agua, pero no generaba estenosis. El láser, cuando está utilizado de una manera inadecuada, genera estenosis. Es un procedimiento exitoso, mínimamente invasivo y la verdad que la tasa de complicaciones es muy baja. Nada más, muchas gracias. Marcelo. É uma dúvida que eu tenho a respeito do balão de paclitaxel, que é um balão, por enquanto, aí de coronária, né? 6 milímetros, esse que você colocou. Aproximadamente 3 ou 4 anos, a Cook Medical suspendeu do mercado, retirou do mercado o balão, se chama Ascend, que é um balão que era utilizado no trato superior do ureter, alegando na época que havia um montão de publicações que mostravam que isso poderia, ao invés de melhorar a estrechez, aumentar a estrechez. E aí tu hablas que como na uretra se hace uma dilatação prévia com um balão e depois usa o balão com paclitaxel, tu também hace uma dilatação prévia com um balão. Eu não sei se é o balão de terço distal. Hacemos dilatación previa con un balón de 6 milímetros. De 6 sí. e depois. Sí. Ok. Não, é uma dúvida porque justamente por conta foi retirada do mercado por conta de aumentar a chance de ter ruptura ou estrechez futuras no ureter superior. Mira, la semana pasada el primer paciente que tuvimos cumplió 4 años, que es la serie que tenemos en Argentina. En Uruguay, Javier Ceballos empezó en el 2018. O sea, no es una cosa que nos preocupe.
Y realmente cree. ¿Por qué es que se hace predilatación? Porque se equipara lo que se hace en la uretra. Ahora, uno podría hacer dilatación directamente sin predilatación, habrá que demostrarlo. Con predilatación funciona. Hemos podido demostrar dos cosas, que con predilatación funciona y que no es necesario dejarlo en doble J. Esas son dos cosas que hemos podido demostrar. Ahora, si sin predilatación funciona, habrá que demostrarlo. Pero la verdad que no tenemos datos suficientes. La lógica de la predilatación es generar pequeñas disrupciones en el urotelio para que allí se adhiera el dextran. Si esto quizás es una maniobra que se puede obviar, habrá que demostrarlo en una nueva serie de pacientes. Doctora Ingrid, ¿quiere cerrar usted? Sí, claro. Con usted, por supuesto. No, y con Y Kimura. con Kimora, claro. Ok, vamos a cerrar esta sesión. We are closing this session. Ha sido un verdadero placer tenerlos aquí. Me siento honrada, de verdad que sí, con todos los amigos que vinieron a compartir tanto conocimiento. Y lo que más me encanta de esto es que todos aprendemos un poquito de todos. No es tanto un tema del profesor parándose a darnos una lección. De verdad que hay tanta humildad. Es todos aprendiendo de todos, intercambiando ideas. ¿Y qué mejor puede ser eso para un residente, para alguien que está empezando o para alguien, como me dijo el premio Nobel? Yo no me quiero mover de aquí porque todo lo que se dice para mí es nuevo y me nutre de ideas. Y eso que me dijo realmente Aaron, perdón, me dejó impactada porque yo pensaría que se aburriría de estar escuchando, por ejemplo, de litiasis. No sé, tú ves que él llega y no se va. Entonces, es importante esto que hacemos, sea, como dice Rayu, para una persona que para 100, el que le gusta enseñar, el que le gusta transmitir, el que ama a los demás, el que siente que puede hacer algo por los demás, lo hace así, para uno o para 100 con el mismo entusiasmo. Gracias por estar aquí. Muchas gracias.